Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Fran e eu vou dar aula para vocês hoje de polaridade das ligações químicas e interações intermoleculares. Tá, como assim? Vocês devem estar se perguntando. Polaridade? Polaridade tem a ver com polos. Sabe os polos? Que nem o polo de uma pilha, que tem o polo positivo e o polo negativo. Os polos, eles podem estar presentes também nas moléculas, e isso influencia nas propriedades das substâncias. Como assim ter polos numa molécula? Bom, vocês aprenderam lá nas propriedades periódicas que existe uma propriedade chamada eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo ou atrair elétrons. Vocês lembram quem é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? É o flúor. O flúor é aquele átomo que ama elétrons, por isso ele fica com os elétrons muito próximos dele, certo? Então a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica, beleza? Então quer dizer que se uma ligação química tiver elementos que vão atrair mais os elétrons do que o outro, vai ter diferença na posição dos elétrons na ligação química? Sim, vai ter diferença, tá? Então, quando a gente tem dois átomos iguais, que é o que a gente vai ver agora, a gente tem uma molécula apolar, porque eles não vão disputar os elétrons. O que vai mudar é quando a gente tem átomos diferentes. Mas como assim, Fran, vai mudar quando a gente tem átomos diferentes? Sim, por exemplo, olha só, na ligação covalente entre hidrogênio e iodo, aqui é bem importante, gente, eu estou falando de ligações covalentes, tá? O hidrogênio vai ter uma polaridade e o iodo, que está lá na coluna 17, ele vai ter outra, são polaridades diferentes. Como o iodo está mais próximo do flúor do que o hidrogênio, o iodo vai puxar mais os elétrons para o lado dele. O que vai acontecer? Os elétrons que tem, deixa eu só botar a canetinha aqui para gente, os elétrons dessa ligação química vão ficar mais deslocados na direção do iodo. E como vocês lembram, os elétrons têm carga negativa. Então, nesse lado do iodo, forma-se um momento de dipolo negativo. Se desse lado forma um momento de dipolo negativo, do outro lado, do lado do hidrogênio, por consequência, se forma um momento de dipolo positivo. E conforme vai aumentando a diferença de eletronegatividade entre os átomos, como por exemplo aqui entre o hidrogênio e o bromo, maior é esse deslocamento, chegando aqui no caso do flúor, que é aquele que mais gosta de elétrons, chegando ao caso extremo da ligação iônica, onde nós temos a formação de íons. E aqui no caso, então, nós temos um polo positivo e um polo negativo, certo? Desse modo, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, mais polar fica essa ligação. Como eu falei no início, quando os dois átomos são iguais, nós temos uma molécula apolar, ou seja, ninguém disputa os elétrons da ligação química, e quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, maior vai ser essa polaridade, mais vai ser esse momento de dipolo positivo e negativo, chegando ao extremo da ligação iônica, beleza? Em resumo, então, o que a gente pode dizer? Que átomos com polaridades iguais formam ligações apolares, enquanto que átomos com polaridades diferentes formam ligações polares. Aqui eu trouxe uma figura, então, para resumir isso que eu passei para vocês. E quando há mais de uma ligação química na molécula, o que a gente faz, prof? Bom, aí depende. Em geral, quanto mais simétrica for uma molécula, mais apolar ela vai ser. Vocês devem estar pensando, tá, mas prof, por que a polaridade de uma molécula é importante? Bom, pelo simples fato que a polaridade de uma molécula influencia na sua solubilidade. O que isso quer dizer? Existe uma regrinha conhecida como semelhante dissolve semelhante. Isso significa que uma substância apolar vai ser solúvel e ser dissolvida por uma substância apolar. Já uma substância polar vai se dissolver e ser dissolvida por uma substância polar.
Mas uma substância polar não se dissolve e nem é dissolvida numa substância apolar. Como exemplo disso, eu posso citar aqui a água e o etanol, a água e álcool, que formam uma mistura homogênea. Já adianto para vocês que a água e o etanol são substâncias polares, então um se dissolve no outro. Já a gasolina e a querosene também formam uma mistura homogênea, mas são substâncias apolares. Agora, se nós pegarmos gasolina e água, o que acontece? A gente tem uma mistura heterogênea bifásica. Elas não se misturam porque são uma substância polar e uma substância apolar. Então, eu gostaria que vocês guardassem isso, ó, que a água ela é um solvente considerado universal, porque a maioria dos solutos se dissolve nela. E ela é polar. Então, isso é muito importante, fica uma dica para vocês resolverem os exercícios. Além da polaridade, tem outra característica bastante importante que está relacionada a isso, que é as interações intermoleculares. Inter, como o próprio nome diz, são interações entre uma molécula e suas vizinhas, certo? Então, o que acontece quando a gente tem interações intermoleculares? Elas dependem da estrutura da molécula e elas influenciam algumas propriedades, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Quando a gente tem moléculas polares, lembra que a gente estava falando antes, a gente pode ter dois tipos de interação intermolecular, as ligações de hidrogênio ou as interações do tipo dipolo-dipolo. Quando a gente tem moléculas apolares, aquelas que não têm polo, a gente pode ter um tipo de interação, dipolo induzido, que também é chamado de Van der Waals ou forças de London. Vocês vão ver esses nomes diferentes em diferentes exercícios. O primeiro tipo, então, as ligações de hidrogênio, elas ocorrem sempre que há uma molécula ligada, contendo hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. É a chamada regra da buzina, tá? É o FONFON. Vocês têm que lembrar da regra da buzina, o FONFON é que faz ligações de hidrogênio. Essas são as interações intermoleculares mais fortes que tem. Aqui, então, eu trago 3 substâncias que fazem interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, que é o ácido fluorídrico, a água, que de longe é o exemplo mais importante de todos por causa da importância biológica dela, e a amônia. Por que as ligações de hidrogênio são tão importantes? Na verdade, elas são essenciais à vida, porque se não fossem elas, nós não existiríamos. Por que isso, prof? Olha só, vamos olhar esse gráfico aqui, que a gente tem diversos hidretos. Comparando hidretos que estão todos lá na mesma linha da tabela periódica. Lá, se vocês olharem, carbono, nitrogênio, flúor e oxigênio estão todos na mesma linha, né? No mesmo período. Então, o que acontece? O metano, ele é um gás a temperatura ambiente, porque olha só, o ponto de ebulição dele está lá embaixo, perto de menos 200. O nitrogênio, já a amônia aqui, o ponto de ebulição está mais próximo de 0. O que isso quer dizer? Que também na temperatura ambiente a amônia é um gás. Agora, se nós olharmos o HF, o ácido fluorídrico, e a água, nós vemos que entre 0 e 100 graus Celsius, na temperatura ambiente, eles são líquidos. E se não fossem as ligações de hidrogênio presentes na água, isso quer dizer que ela seria um gás à temperatura ambiente. Então, é justamente devido à presença das ligações de hidrogênio que a água se mantém líquida na temperatura ambiente e, por isso, mantém os seres vivos estáveis, certo? O segundo tipo de interação intermolecular que a gente vai estudar são as interações do tipo dipolo-dipolo. Assim como as ligações de hidrogênio, as interações dipolo-dipolo também ocorrem com moléculas polares, tá? São interações intermoleculares médias. A ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. As interações do tipo dipolo-dipolo são as médias. E o que acontece? Nesse caso aqui, a parte positiva, o momento de dipolo positivo de uma molécula interage com a parte negativa, com o momento de dipolo negativo de outra molécula, conforme está representado aqui. A parte do carbono aqui é o momento de dipolo positivo, enquanto que o cloro é o momento de dipolo negativo. Ah, prof, mas como é que eu sei isso? Lembra? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica e o cloro está logo abaixo dele. Logo, o cloro vai atrair os elétrons para ele,
sendo mais eletronegativo do que o carbono. Por isso, aqui vai se formar, e os elétrons negativos formam um momento de dipolo negativo, enquanto que o carbono fica com um momento de dipolo positivo, certo? Então, pela regra, sempre ocorre então, a interação entre um polo negativo e um polo positivo, um polo negativo e um positivo. Essas são as interações do tipo dipolo-dipolos. O terceiro tipo de interações intermoleculares que nós temos são as interações do tipo dipolo induzido ou van der Waals ou forças de London. Essa aqui ocorre só em moléculas apolares, tá? E são as interações mais fracas. O que acontece nesse caso aqui? Lembra que lá na molécula apolar, a nuvem eletrônica ela era simétrica, não tinha formação de dipolos, que nem no caso das outras nuvens eletrônicas das moléculas polares. Nesse caso aqui, então, o que acontece? A molécula está lá, simétrica. Num dado momento, essa nuvem ela se desloca e forma um pequeno polo negativo deslocado, como eu tenho mostrado aqui, e um pequeno polo positivo. Esse deslocamento momentâneo e muito rápido induz com que a molécula do lado também se polarize. Então, elas interagem por interações muito rápidas que são liga-desliga, liga-desliga. E elas são interações muito fracas. Por isso que as moléculas apolares, elas têm, em geral, elas têm pontos de ebulição e fusão muito baixos. Alguns exemplos importantes de substâncias que fazem interações do tipo dipolo induzido e dipolo induzido são a gasolina, a parafina, o óleo de cozinha, as gorduras, que em geral então vão ser apolares, beleza? Em resumo, então, a gente pode dizer das interações intermoleculares que uma molécula pode ser tanto apolar quanto polar, vai depender dos átomos que compõem a ligação química. Se ela for apolar, ela só vai poder fazer um tipo de interação, que é dipolo instantâneo ou dipolo induzido. E se ela for polar, ela pode fazer dois tipos de interação. Primeiro, se ela tiver hidrogênio ligado a FON, lembra? Regra da buzina, ela vai fazer ligações de hidrogênio. Agora, se ela for uma molécula polar e não tiver hidrogênio ligado a FON, a fluoroxigênio nitrogênio, ela vai fazer interações do tipo dipolo-dipolo. Beleza até aqui? Então, vou fazer alguns exercícios com vocês. O primeiro exercício que eu quero fazer é sobre o metano, que é uma substância constituinte do gás natural, utilizado como combustível para a produção de energia. Nas condições ambientes, o metano se apresenta no estado gasoso, pois suas moléculas e suas interações são respectivamente. Bom, para isso o que a gente precisa fazer? Olhar para a estrutura molecular do metano. Vamos lá desenhar então a estrutura de Lewis do metano. Eu coloquei aqui a estrutura molecular já direto para ir mais rápido. E o que a gente observa? O metano ele é carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, certo? O que vocês podem observar aqui é que essa é uma molécula extremamente simétrica, ela tem uma estrutura simétrica. Embora o hidrogênio e o carbono tenham polaridades diferentes, por ela ser uma estrutura simétrica, a polaridade que ocorre aqui cancela exatamente a polaridade que ocorre nesse sentido. Deixa eu botar a canetinha aqui para vocês, para ficar mais fácil de identificar. Então, a polaridade que ocorre nesse sentido se cancela com a polaridade que ocorre nesse sentido, certo? E do outro lado, a mesma coisa, ao cancelamento dos momentos de dipolo. Isso faz com que essa molécula seja, então, uma estrutura apolar. Lembra, se ela é apolar, ela só pode fazer um tipo de interação, que é a interação do tipo dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Desse modo, a única resposta possível é a letra A, que ela tem o tipo de molécula é apolar, e o tipo de interação dipolo instantâneo, dipolo induzido. Lembra? É o liga e desliga muito rápido. O outro exercício é sobre a existência de pontes de hidrogênio só é possível em compostos quando há. Letra A. Um elemento fortemente eletropositivo ligado a um átomo de hidrogênio. 2 elementos fortemente eletropositivos e outro fortemente eletronegativo ligado entre si. Um elemento fortemente eletronegativo dotado de pares de elétrons não compartilhados ligados ao hidrogênio. Letra D. Um aumento muito grande na existência de força de London.
Letra E, uma ligação química entre hidrogênio e os elementos de transição externa. Bom, primeiro, a existência de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio só é possível quando? Lembra? Ligação de hidrogênio, regra da buzina. Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Fom. Lembra? Flúor, oxigênio e nitrogênio são elementos bastante eletronegativos. O flúor, na verdade, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Por isso, a única resposta que pode ser é a letra C. Um elemento fortemente eletronegativo, o flúor é o mais deles, dotado de pares de elétrons não compartilhados ligados ao átomo de hidrogênio. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês de ligações intermoleculares e polaridade das moléculas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E é só por isso, isso é tudo por hoje. Então, até a próxima aula. Um beijo e fiquem bem!